O Eduardo foi claro com você? Foi objetivo em alguma questão que você buscava? Que você não precisou falar para ele? Foi bem objetivo e assim, eu fiquei super satisfeito com o que ele me falou. Muito. Já era uma coisa assim que eu já suspeitava, né? Sim. E ele veio, os mentores espirituais vieram a confirmar toda essa expectativa minha, né? E como é que é isso? Tipo, é um zumbido? Não, no começo era uma voz baixinha. Se misturava com meus pensamentos, entendeu? Acontece assim, quando você tá, por exemplo, olhando para lá, não sei se já, com certeza já aconteceu isso com todo mundo. Allan Kardec concluiu que todos somos médicos, que no mínimo um pensamento de um espírito a gente recebe. Então, às vezes você tá, tipo assim, num outro contexto, você recebe um pensamento de um espírito que tem por aí. Por exemplo, você tá, eu sempre dou esse exemplo do correio, né? Você tá chegando na tua casa e você vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem uma encomenda para pegar na portaria da tua casa. Beleza, você viu o caminhão do correio, você lembrou. O seu cérebro não fica buscando sozinho, tipo, não fica escaneando coisas que ele tem que fazer. Ele não faz isso, entendeu? Agora, se você viu o caminhão de correio, ele ligou, lembrou você. Agora, se você tá indo pra tua casa e de repente você lembra do nada que tem uma encomenda pra você pegar na portaria, isso foi um espírito que te lembrou dessa forma. As mesmas coisas se aplicam para os outros tipos de pensamento. Então, por exemplo, o que é comum acontecer? Outro dia um cara me falou, olha, quando eu vou dormir eu fico pensando em tal situação da minha adolescência que me deixou com muita vergonha e muito mal. Ele falou isso. O que acontecia? Quando ele ia dormir, o obsessor dele, o espírito do mal, ficava lembrando ele daquela fase, para que ele se sentisse mal. Porque ele se sentindo mal, ele baixava a vibração dele. Baixando a vibração, ele conseguia ser afetado pelos pensamentos do obsessor. Então, assim, toda essa questão de comunicação, ela ocorre com todo mundo, mesmo quem não sabe, mesmo quem não acredita. Quando, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou me matar, a pessoa que está quase para se matar, ela ouve vozes, pode perguntar para qualquer um. Ela ouve vozes falando, vai, tenta, se você fizer isso você vai se libertar, se você fizer isso vai acabar tudo, você vai para um lugar bom. É claro que é mentira, são os espíritos das trevas que querem que ela se mate porque querem sugar a alma dela. É uma coisa horrível, a pior coisa que tem, a pior crime que tem é o suicídio. Mas esses espíritos falam isso para a pessoa e a pessoa ouve, entendeu? Então, na verdade, nós estamos interagindo o tempo inteiro com espíritos, o tempo inteiro em todos os lugares. Aí a diferença é a seguinte, para um cara que não tem essa mediunidade ativa, ou vamos dizer, ostensiva como eu tenho, ele ouve os pensamentos como se fossem os pensamentos dele, entendeu? Então, às vezes, você tem sugestões, por exemplo, esses tempos aí, uma escrita aí, o noivo dela tinha morrido. Aí ela veio falar comigo, eu falei para ela assim, ó, os espíritos estão dizendo para mim, para você deixar esse Instagram que você tem, que tem as fotos com o cara, já que você não quer se deletar as fotos, criar um outro Instagram para você. Ela falou, pô, sabe que eu tô pensando nisso a semana inteira? Porque na verdade era um espírito que estava sugerindo isso para ela, estava dando essa ideia na cabeça dela, entendeu? Dando essa ideia na cabeça dela. E depois, quando ela veio falar comigo, eu peguei e simplesmente materializei a ideia que ele me falou. Ele falou assim, ó, fala para ela fazer isso. Mas na verdade, ela já estava recebendo essas informações desse espírito por esse pensamento. Então o fato é que as pessoas recebem pensamentos o tempo inteiro do mundo espiritual. E às vezes muitos ruins, às vezes bons. Você não percebe, por exemplo, às vezes que você está sendo influenciado por alguma coisa? Você não percebe isso? Nunca percebeu, tipo assim, às vezes, por exemplo, se um cara que tem o hábito de beber, ele recebe vários pensamentos dos espíritos ruins, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Isso acontece pra caramba. É claro que tem a vontade biológica do cara, óbvio, né? Se o cara tá acostumado com aquilo, o corpo dele tá pedindo aquilo. E isso acaba ajudando o trabalho do obsessor, mas de fato acontece dessa forma. E aí, agora voltando à sua pergunta. Então, o cara que não tem mediunidade ostensiva, ele recebe os pensamentos como se fossem ideias dele mesmo. Tipo, vou me matar porque eu vou ficar de boa. É uma ideia obviamente errada, porque o cara que se mata vai se ferrar um monte, muito mais que qualquer outro. Mas ele pensa isso. Aquele cara que tem uma mediunidade já razoável, ele ouve como se fosse um pensamento de outra pessoa. E ele consegue identificar até o tom de voz. Até o tom de voz. Então ele consegue saber se é uma mulher ou se é um homem. Ele consegue saber.
Agora, no meu caso, eu, por exemplo, eu ouço o espírito falando mesmo. Eu ouço igual a gente está ouvindo. Eu ouço, na verdade, com a minha alma, né? Então, assim, é a glândula pineal, por exemplo, a gente está aqui, nossos olhos, né? Eles estão vendo a luz. Então, a gente recebe essa luz aqui, pela retina ela passa, e ela é processada no nosso cérebro. É uma coisa semelhante, só que acontece com a nossa glândula pineal e ela é processada no nosso cérebro. Então eu recebo as informações que vêm de outra dimensão, não é um pozinho mágico, é uma outra dimensão, que nós estamos numa dimensão específica, eles estão em outra. E essa outra dimensão, que inclusive se você ver a teoria das cordas, os americanos que nem sabem o que é espiritismo falam sobre essa outra dimensão. Eles nem sabem o que é Allan Kardec, sabe nada disso. Eles falam, pela teoria das cordas, que é a mais aceita hoje, quer dizer, que é uma das que está crescendo, que é a que está mais correta, eles falam sobre uma outra dimensão junto de nós, que eles não conseguem entender exatamente o que é. É o mundo espiritual. Então, o que acontece não é nada mágico, eu simplesmente recebo as informações vindas desses espíritos que estão em outra dimensão, por meio do meu receptor, que é a glândula pineal, e eu processo isso dentro do meu cérebro. Então, dessa forma, eu recebo as informações e eles conversam comigo, coisa e tal. Então, para mim, hoje, é como a gente está conversando aqui. Eu converso normal, o tempo inteiro. Eu vou na estrada, por exemplo. Putz, ontem eu peguei estrada para vir para cá, 6, 7 horas de estrada, eu vim conversando a maior parte do tempo com eles. Eu venho trocando ideia normal. Claro que eu não fico falando sozinho, né? É mental, né? Porque eles leem meu pensamento também, então é uma conversa mental. Entendi. Mas então, nessa teoria, a gente nunca tem um pensamento. A gente sempre tem, então, porque do jeito que você falou, todo pensamento é você escutando um espírito, a gente nunca pensa. A gente sempre, então, escuta um espírito. Não. Muitos pensamentos são nossos, sim. Nós temos sim os pensamentos, óbvio, mas assim, às vezes a gente tem essa interação com os espíritos. Então é muito comum, por exemplo, outro dia eu estava lá no avião e a menina virou para mim e falou assim, tá me dando muita vontade de abrir a saída de emergência, a gente estava voando, e ela falou isso para mim. E aí eu vi que tinha um espírito falando isso para ela na cabeça dela, ele estava colocando isso na cabeça dela. Que sentido que tem a menina subir no avião lá e querer abrir a saída de emergência? Primeiro eu falei para ela, nem adianta, porque nem abre, né? Na verdade, não abre, senão só abre quando tá lá, quando tá pousado. Então não ia adiantar nada. Mas assim, o espírito estava colocando isso na cabeça dela para deixar ela desesperada, porque ela começou a se ver com vontade de abrir uma saída de emergência. Então isso acontece muito. Então, por exemplo, as pessoas que têm sugestões assim, nada a ver, essas são ideias de espírito. Só que aí é muito complexo, isso não é simples desse jeito, não é que chega qualquer espírito, te dá qualquer ideia e é isso. Você precisa estar na faixa vibratória dos espíritos. Deus é muito justo. Então assim, você não vai ficar ouvindo um espírito, se você está bem, você não vai ficar ouvindo um espírito do mal, porque senão te atrapalha. Se você está mal, você não vai ficar ouvindo um espírito do bem. Você até pode ouvir, mas é um ou outro pensamento assim, bem pequeno. O que acontece é o seguinte, por que quando a gente está, por exemplo, olha o que acontece, eu já vi isso várias vezes, vi isso na minha frente, um casal brigando. O cara ficou com raiva, a mulher ficou com raiva. Aí, eles começaram, o espírito foi na mulher e falou assim, olha o que esse cara tá fazendo com você, não sei lá, não lembro direito qual foi o contexto. Tipo assim, o cara acha que manda em você, aí ela foi lá e gritou. Aí o mesmo espírito foi no cara e falou assim, olha só, quem essa mulher acha que é pra falar desse jeito com você? Você vai deixar? Você não é o homem da casa? E o cara absorve o pensamento. Porque como ele tá com raiva já, ele tá absorvendo o pensamento dos espíritos ruins. Porque o negócio do obsessor é fazer o pau torar, porque ele pode pegar a energia de ambos, entendeu? Então ele vai só provocando. E aí acontece que, sim, tem o nosso pensamento, óbvio, né? Nós temos o pensamento, só que o nosso pensamento ele interage com o mundo espiritual. E ele traz para perto de nós espíritos compatíveis com aquelas ideias. E também coloca a gente nessa mesma faixa vibratória, porque funciona assim, na verdade. É como se fosse um rádio, né? Por exemplo, aqui a gente tem as estações de rádio, né? Então se você sintoniza, sei lá, Jovem Pan é 109, acho que é, se não me engano. 97, acho que é Metropolitana. Se você sintoniza essa estação, você vai pegar a frequência, né, das ondas dessa rádio. Quando você tá
com raiva, depressivo, ou alguma coisa assim, Você entra nessa vibração. Nessa vibração, exatamente. Então, assim, existem as vibrações ruins e as boas. Então, se a gente começa a falar... Por que, por exemplo, às vezes a gente começa a falar de uma doença e todo mundo começa a ficar meio zoado? Porque você está entrando na faixa vibratória dessa doença. Então, você está entrando em comunicação com todos os outros que estão também pensando nessa doença. Tipo assim, o mundo é energia. A matéria, ela é energia de forma... densificada, na verdade, né? É uma energia de forma meio congelada, assim. Mas o resto é tudo energia. Nós somos espíritos que estamos aí vivendo diversas experiências físicas e também espirituais. Então, assim, tudo é energia. E aí, a hora que a gente pensa e reflete sobre algo que está acontecendo, ou que a gente começa a conversar sobre esses temas, a gente entra nessa faixa vibratória. Então, aquele cara, você pode ver isso daí, o cara que está naquela vibração, às vezes o cara nem é ruim, mas o cara está passando por uma dificuldade, não consegue se controlar e acaba se acabando na bebida ou alguma coisa assim, ele entra na faixa dessas coisas ruins e aí é só porcaria. Aí a vida do cara fica de cabeça para baixo, né? Acontece muito isso.